Ele foi abençoado por Deus com 100 garotas só pra ele, mas agora terá que se casar com todas elas. Eu sou o Tio Rock e bora pro vídeo. Ele é rejeitado por 100 garotas a quem tentou se declarar. Um garoto chamado Renato decide finalmente dar um fim à sua sequência de fracassos e pede ajuda ao Deus do amor para atrair mais mulheres para a sua vida. Logo, ele descobre que esse cenário de seca vai mudar drasticamente, pois suas 100 almas gêmeas irão cair em cima dele de uma vez e de forma avassaladora. Em um intervalo na escola, um garoto chamado Renato se declara para Zaka, uma menina por quem ele estava interessado. E, inicialmente, ela responde positivamente, listando várias qualidades do garoto. Porém, ela vira a cara e diz que só de imaginar namorar com ele sente nojo, o que parte o coração dele. Afinal, tudo estava indo bem até ela fazer essa declaração. Ela então sai correndo, deixando-o para trás. Renato fica triste, achando que não seria capaz de superar mais essa rejeição. No dia seguinte, seu amigo Yin tenta animá-lo, mas não tem muito sucesso. Ele então pergunta quantas rejeições seguidas Renato já havia sofrido, mas Renato estava com o coração partido demais para responder uma pergunta tão insensível. Yin, sem se importar, diz que não faz diferença fazer esse tipo de pergunta, pois não o verá mais a partir daquele dia. Renato, com um suspiro profundo, revela que já teve 100 rejeições. Yin, surpreso, elogia o psicológico forte do amigo e brinca chamando-o de herói do flirt. Mas Renato responde que esse título não se aplica a ele, já que não consegue nada com as garotas. Considerando que já sofreu 100 foras, Yin pergunta quando foi a primeira vez que Renato se declarou. Nisso, Renato se lembra de quando tinha apenas 8 anos, e ouvir isso faz Yin rir ainda mais, chamando-o de monstro do flirt. Renato, porém, recorda que naquela época também foi rejeitado, e isso faz nascer nele uma forte vontade de encontrar uma namorada, para finalmente poder dar as mãos a alguém e sentir o coração dessa pessoa. Yin fica confuso, sem entender o motivo de tantas rejeições, já que Renato tem uma boa aparência, se dá bem nos estudos e é bom no esporte, além de ser popular entre todos. Renato, por sua vez, estranha da atitude do amigo e pergunta se ele teria algum interesse nele. Yin, sem hesitar, responde para ele se cuidar e não morrer antes de terminar o ensino médio, mesmo que bata seu recorde de rejeição. Após essa conversa, Renato se sente ainda pior e decide ir até o Templo do Amor, implorando para que o Deus do Amor lhe conceda uma namorada no ensino médio, para que ele possa ter uma vida estudantil mais feliz. É então que uma voz misteriosa responde, oferecendo ajuda. Ao olhar para a superfície da mesa de oferendas, Renato vê o rosto de um homem, mas o confunde com um ladrão de oferendas. O homem, então, revela ser o deus daquele santuário e tenta tranquilizar Renato, dizendo que está predestinado a encontrar a garota perfeita no ensino médio. Renato, confuso, questiona se essa garota realmente é a escolhida para ele. O deus, ao descrever a garota, diz que ela é gostosa, e Renato entende isso de forma literal, pensando em comida. O deus explica que está falando da sua alma gêmea, a pessoa destinada a ele desde o nascimento, a sua parceira romântica ideal. Renato, interessado, pede mais detalhes, e o deus explica que quando duas almas gêmeas se encontram, elas sentem um choque que envolve seus corpos, e esse sentimento cria uma paixão incontrolável. No entanto, ele avisa que enquanto as mulheres sentem isso instantaneamente, os homens vão se apaixonando aos poucos. Renato, repetindo o que ouviu, faz o deus perder a paciência, fazendo-o ficar bravo por ele estar parecendo um papagaio. Renato se desculpa e o deus diz que precisa acelerar a explicação, pois o tempo de episódio está acabando. O deus continua, revelando que as almas gêmeas são destinadas a se encontrar em um momento específico da vida. Renato questiona se é verdade que nem todos têm uma alma gêmea, já que algumas pessoas podem ficar solteiras para sempre. O deus confirma, explicando que, embora nem todos tenham uma alma gêmea, alguns são sortudos o suficiente para encontrar a pessoa predestinada. Renato compreende a explicação, mas ainda se pergunta se realmente encontrará sua alma gêmea no ensino médio. O deus afirma que sim, e vai além, revelando que Renato encontrará 100 almas gêmeas predestinadas. Renato, surpreso, fica feliz, mas logo se preocupa, perguntando se tudo isso é verdade. Ele então pergunta ao deus se pode incendiar o santuário caso ele esteja mentindo, fazendo o deus cortar suas falas em resposta. Um mês depois, Renato vai para a cerimônia de admissão na escola. No caminho até a sala, ele esbarra em duas garotas e tenta se desculpar. Uma delas fica irritada e manda ele prestar mais atenção. Quando os três se olham, uma conexão inexplicável ocorre, deixando-os confusos. Renato sente um choque atravessando seu corpo e se questiona se o deus do amor estava se referindo a essa sensação. Ele começa a pensar se as duas garotas poderiam ser suas almas gêmeas, mas logo desvia o olhar, já que em sua mente elas ainda não percebem o que acabou de acontecer. Então ele se aproxima das duas e estende suas mãos para elas, mas elas ficam sem graça com sua presença. A garota de cabelo rosa, sem aviso, se joga no chão e diz que torceu o pé, pedindo para ele levá-la até a enfermaria. Renato, preocupado, pergunta se ela está muito machucada e sente um peso na consciência por ter causado dor à sua alma gêmea no primeiro encontro.
Ao ver a reação dele, a garota de cabelo rosa se surpreende com a preocupação dele, pois apesar de ser uma completa estranha para ele, Renato se sente culpado por tê-la machucado. A outra garota, vendo a interação entre eles, começa a ficar incomodada e diz que também torceu o pé. Renato começa a se agitar, achando que a situação está mais complicada do que imaginava. No entanto, ao ver ele se punindo, as garotas se levantam rapidamente para impedir que ele continue. Renato, confuso, pergunta se elas não haviam machucado o pé, e elas voltam a se jogar no chão, fingindo estarem com dor. Ele então as carrega até a enfermaria, mas no caminho sente como se fosse ele quem estivesse sendo carregado pelas duas. A garota de cabelo rosa se aproxima ainda mais dele com a desculpa de que precisa se equilibrar. A outra garota, por sua vez, a repreende dizendo que assim seria ela quem se desequilibraria. As duas se abraçam a Renato, deixando-o completamente atordoado. Ele então diz que devem ir logo para a enfermaria e finalmente se apresenta. Toda aquela situação acabou adiando essa formalidade. As garotas se apresentam como Inda Karani e Razon Hakari, ambas da mesma turma que ele. Elas falam tudo ao mesmo tempo e Renato pede para que falem uma por vez. Enquanto isso, duas garotas cruzam o caminho deles e falam sobre uma simpatia do amor que circula pela escola. Elas comentam sobre um campo com trevores rosa no pátio e dizem que se alguém se declarar oferecendo um trevo de 4 folhas encontrado lá, a pessoa com certeza aceitará o pedido de namoro. Ao ouvirem isso, o tornozelo das garotas melhora imediatamente. Elas se lembram de um compromisso e vão embora. Após a aula, Renato caminha pelos corredores da escola e comenta consigo mesmo que nunca imaginou que iria ajudar um professor a procurar lentes de contato, e ainda mais, que isso demoraria 4 horas. Isso foi negativo para ele, pois queria conversar com as garotas depois da aula, mas perdeu a oportunidade. Ao olhar pela janela, ele vê as garotas lá embaixo procurando pelo trevo do amor, e fica surpreso ao perceber que elas estavam lá há 4 horas, assim como ele estava ajudando o professor. Vendo o esforço delas, Renato começa a se questionar se aquilo é algo destinado a ele. Então, decide não apenas observar e vai até lá. Ele pergunta ainda se está muito difícil encontrar o trevo de 4 folhas, mas ela tenta desviar a conversa dizendo que não está procurando o trevo. Renato percebe que ela só está com vergonha de admitir isso. Então pergunta onde está Hanazono e ela responde que a garota deve ter ido ao banheiro. Renato muda de assunto e oferece uma bebida para Inda, achando que ela deve estar cansada de procurar o trevo. A garota, no entanto, questiona o motivo dele estar fazendo isso, e Renato percebe que talvez esteja incomodando, já que acabaram de se conhecer e ele tem estado o tempo todo perto delas. Ela fica em choque, sem saber o que dizer, e sem pensar, fala a primeira coisa que vem à cabeça, dizendo que ele é nojento a ponto de causar ânsia de vômito, mas aceita a bebida para não desperdiçá-la. Ela começa a se dirigir à saída, e antes de ir embora, agradece pela bebida depois de todo aquele escândalo. Após a garota ir embora, Razon aparece e pergunta o que Renato está fazendo por ali a essa hora. Ele explica que percebeu as garotas procurando o trevo há bastante tempo, e resolveu trazer algo para elas beberem. Ao estender a lata para pegar Hanazono, ela sente aquele choque novamente e diz que não conseguiria beber a bebida sozinha, então sugere que ele beba junto com ela. Hanazono acha que esse é o plano perfeito para se aproximar dele. Afinal, se bebem juntos, é como um beijo indireto, mas o plano dela falha quando Renato tira uma lata de 190 ml de seu bolso. Ele diz que imaginava que uma lata de 350 ml seria demais, então se preparou para isso. Hanazono então dá a desculpa de que metade de 350 ml seria 175 ml, ou seja, 15 ml a menos que os 190 ml da lata pequena, e sugere que eles dividam a bebida igualmente. Como ela insiste, Renato decide não contrariá-la e toma os 15 ml restantes. Ele entrega a lata para ela e só então percebe que aquilo seria de fato um beijo indireto. Hanazono começa a tremer com a bebida e Renato pergunta o que há com ela. Nervosa, ela derruba a lata e o beijo indireto parece ter desaparecido. Renato oferece um lenço para Hakari limpar a roupa, mas ela pega sua mão em vez do lenço e se declara, pedindo para namorarem. Ela explica que, embora isso pareça repentino, o que sentiu por ele foi amor à primeira vista. Hakari então revela que não é a única que gosta dele, e por isso, decidiu se declarar o mais rápido possível, para não arriscar perdê-lo para outra garota.